versículo 5 de Romanos 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimigo contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis mais na carne, mas no Espírito de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Até aí, depois vamos dar continuidade. O que está falando aqui? Não existe em cima do muro. Eu vou contar mais uma vez uma historinha que eu ouvi, que eu nunca mais esqueci. Uma irmã teve uma visão, Deus deu uma visão a ela, onde um rapaz, um rapaz, estava em cima do muro, e de um lado estavam os anjos de Deus falando, vem, vem, vem. E do outro lado os espíritos malignos de braço cruzado, em silêncio, não falando nada. E aquela irmã, tendo essa visão no mundo espiritual, ficou perplexa. E então perguntou, Deus, por que os anjos falam vem, 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 e os espíritos malignos não falam nada? Afinal de contas, ele não está em cima do muro, ele tem que se decidir por um dos dois lados. E por que só um lado clama e o outro não? Então Deus falou, porque aquele que fica em cima do muro já pertence às trevas, eles não precisam chamar. Diz lá em Apocalipse que é melhor que você seja frio ou quente, porque quando você está em cima do muro, isto é, você é morno, o Senhor fica a ponto de vomitar você. Por isso eu acho muito mais triste a religiosidade do que o ímpio, porque o ímpio está com o coração mais aberto para receber o verdadeiro evangelho do que o religioso rançoso, impregnado por uma religião sem vida, está em cima do muro, morno. Mas voltando ao que diz aqui em Romanos 8, do versículo 5 até o versículo 9, ou você tem o Espírito Santo de Deus, ou você não tem. Se você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, porque você entregou a sua vida a Jesus, então você vai buscar as coisas lá do alto. Você vai viver o que diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vai ter uma vida de oração, porque você quer se relacionar com Deus. Você vai buscar o coração de Deus porque você quer conhecê-lo mais a mais. Você não quer conhecer o pastor mais. Você não quer conhecer a denominação mais. Você não quer conhecer apenas a letra da Bíblia mais. Você quer conhecer Deus. Você quer conhecer a intimidade de Deus. Você quer conhecer o profundo de Deus, porque você tem o Espírito de Deus, então você tem fome e sede de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você já não vive mais na carne. Que carne é essa, pastora? Você quer dizer que então eu vou virar vegetariano? Eu não vou comer mais carne? Não, amado, não se trata disso. Se trata de que não viver na carne é não viver dando vazão aos seus desejos carnais. Você não vive mais mentindo. Você não vive mais enganando. Você não vive mais murmurando. Você não vive mais achando a vida uma droga. Você começa a ver a beleza em cada detalhe da vida. Você não vive mais querendo passar o outro para trás. Você não vive mais pensando só nos seus interesses. Você não vive mais o materialismo consumista. Você não coloca o seu coração nos tesouros desta terra onde a traça e a ferrugem vão corroer. Isto é não viver
na carne? E aqui está muito claro, os que se inclinam para a carne, isto é, os que vivem segundo os princípios desse sistema maligno corrompido, não têm o Espírito Santo de Deus. Pode frequentar um culto, pode ler a Bíblia até todo dia, pode até assumir uma aparência, uma caricatura de cristão, mas o seu coração não foi transformado e o Espírito Santo não habita dentro de você. Porque pela árvore, você conhece a árvore como? Pelos frutos. Você não conhece a árvore pelo seu caule bonito, nem pela sua raiz. Você conhece pelos frutos que ela dá. Se você tirar a foto só de um caule, os caules se parecem. Tem uma diferença ou outra, mas é tudo caule. Para você ter certeza que a árvore é aquela, você precisa ver que fruto que ela está dando. Continuando, versículo 10, Romanos 8, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, esse corpo aqui físico, de carne e osso, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Isto é, você entregou a sua vida a Jesus, você vai morrer. Todos nós vamos morrer. O corpo, esse corpo, magrinho ou gordinho, sarado ou com barriga, pelancudo ou todo durinho, vai tudo morrer. Eu não posso me esquecer que quando meu avô morreu, tiveram que trocar ele de sepultura dias depois. E ao tirar o caixão dele, os vermes caíam pelos lados. Esse corpo aqui, meu amigo, minha amiga, vai acabar. Aqui diz que o nosso corpo está morto por causa do pecado, ele vai morrer. Mas o nosso espírito é vida por causa da justiça pelo sangue de Jesus. Importa que o teu espírito é eterno e você precisa investir naquilo que é eterno. Quando a pessoa morre, o corpo é corcomido pelos vermes. Não sobra nada, só sobra osso. Mas a pessoa não está mais ali. Porque eu volto a repetir, nós temos um corpo, temos uma alma onde estão os sentimentos, mas nós somos espírito. Esse espírito tem uma alma e habita num corpo. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:23. Depois vocês podem ler. Precisamos ter o equilíbrio e a sabedoria de Deus para poder investir naquilo que é eterno. Versículo 11 de Romanos 8. Se habita em vós o Espírito de Deus, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso fala de que quando Jesus voltar, todos nós que morremos, seja com Jesus ou sem Jesus, vamos ressuscitar. E aqueles que ressuscitarem e tiverem vivido uma vida para Jesus, em Jesus e por Jesus, terá o seu corpo vivificado. Onde a palavra de Deus diz lá em Coríntios, que fala que o nosso corpo imortal, corruptível, se tornará incorruptível. Um corpo glorificado, um corpo que nunca mais vai adoecer, um corpo que nunca mais vai se cansar, um corpo que não vai precisar mais de remédio, não vai ser mais gordo nem magro, vai ser na medida exata, não vai precisar nem de mais nada, não vai precisar mais de médico,
Porque o nosso corpo vai ser como o corpo do Senhor Jesus. Um corpo glorificado, sem doença, sem deteriorização, imortal, eterno. Mas enquanto estamos aqui na terra, esse corpo ele é mortal, ele vai acabar, mas o nosso espírito é eterno.